E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre RBRF11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro do fundo, com esse descasamento, né, da emissão do relatório pro mês atual de março, mas o fundo comenta, já comentando aqui de cara, que de dezembro a fevereiro a gente teve um períodozinho ali de queda, alguns períodos de queda no IFIX, e aí ele aproveitou que estava com a posição em caixa relevante, estava com a posição em caixa de mais ou menos 14% do valor que ele tem de patrimonial, que é mais de 1 bi em caixa, e aí ele aproveitou essas reservas ali para fazer compras, e principalmente compras dos fundos de papel aqui, a Kinea, né? Então, Kinip, KN High Yield, KNHF, KNCR e o Kinuk. Então, foram compras aqui principalmente da Kinea. Ele usou mais ou menos uns 6% da reserva dele e 6% do valor total de patrimônio dele, de patrimônio líquido. E aí, ele usou uma parte relevante da reserva, só que a reserva nesse mês agora de março, né, de fevereiro para março, teve um aumento. Por quê? Porque a gente teve não só a distribuição de dividendos do RBR Malls, que é um fundo que o RBRF é dono, como também do fundo global Apartamentos FII, que é um fundo de investimento imobiliário que o RBRF é dono 100%, né? Então ele tem 100% das cotas. E também a amortização do CRI GE de Barueri. Então a gente teve um aumento do caixa que estava da disponibilidade do fundo, né, do caixa que estava em mais ou menos 14% para 16%. Claro que a gente tem que esperar para ver o quanto que essas compras aqui de janeiro, de fevereiro vão impactar, para ver, esse caixa provavelmente vai ficar na média aí, vai voltar para uns 10% mais ou menos, para casa dos 10% mais ou menos. E eles comentam que por conta disso, né, o FFO do fundo, o Funds from Operation, que é a receita das operações do fundo, ele subiu de forma sustentável de 0,55 para 0,6, ou seja, um aumento aí de mais ou menos 10%, o que é relevante, o que é interessante também. E ele conta que eles estão trabalhando para aumentar ainda mais. E aí de onde que vai vir esse complemento de dividendo, né? Porque o fundo ele distribuiu muito mais dividendo nos meses passados aqui. E de onde que vai vir esse complemento do dividendo? De ganho de capital, principalmente de ganho de capital. E ganho de capital da onde? Do FII Global Apartamentos, que a gente já comenta, porque ele tem uma estratégia muito interessante, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre ela, e também de fundos de desenvolvimento. Ou seja, basicamente venda, né? Ele vai vender e vai ganhar capital em cima dessas vendas desses dois fundos aqui, tanto do Global Apartamentos quanto também de fundos que ele investe para desenvolvimento. E aí, temos guidance aqui, ele comenta que vai seguir nesses patamares aqui, o que é bem interessante para o fundo, né? Manter esse patamar aqui de distribuição, vai conseguir um yield recorrente bem interessante. E aí eles comentam aqui do caixa, a gente já falou sobre ele. E aí, a gente tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Hoje o fundo ele investe mais ou menos, tem 16% em caixa, 16% em CRI, e aí seja fundos que investem em CRIs, quanto também em CRI propriamente dito, né? E aí a gente está falando aqui de papel, então a gente está falando de crédito, a gente está falando de emprestar dinheiro, seja através de fundos, seja através de CRIs, ou seja através de título público. Então a gente tem mais ou menos aqui uns 32% em papel, 16% de liquidez, ou seja, títulos públicos, tesouro e LCIs, e aí a gente tem mais ou menos 16% seja em FIIs e CRIs também diretamente, né? Então, e aí a gente tem a maior parte do fundo, aí a gente tá falando de 65% investindo em tijolo, e aí seja através de fundos, a gente vai comentar sobre isso porque é uma engenhosidade aqui da RBR que é bem interessante, seja através de fundos fora do mercado, né? Ou seja, fundos não públicos, né? Não listados, e a gente tem também 25% mais ou menos em fundos públicos, aí sim a gente tá falando de TEP11, HGPO, fundos que são públicos, né? Que todo mundo pode investir. E ele também tem uma participação aqui em desenvolvimento, 5% em desenvolvimento, através de FIIs e de crise. Então ele não tem participação direta nos desenvolvimentos e também não tem ações porque o regulamento dele não permite. E eles inclusive mostram aqui, a gente já viu no vídeo do RBRX, eles mostram a diferença, né? O RBRX é um hedge fund, então ele tem um regulamento, ele tem um mandato que permite ele a ter exposição a mais coisas, então até vou deixar o vídeo aqui do RBRX no card para você dar uma olhadinha. A gente tem o RBRF que não tem um regulamento que permite ele fazer tantas coisas, então só permitiria ele investir em fundos, em CRIs e liquidez. Só que a parte interessante é porque o fundo ele cria mecanismos que faz com que ele invista em tijolos, em desenvolvimento, em ações, através de outros fundos. Então, como ele é um fundo de fundos, ele pode investir em outros fundos. Nada impede ele de comprar um fundo que é 100% dele que investe em um imóvel de tijolo. Então, acaba que no final do dia a RBR, ela burla, né? Burlar é uma palavra pesada, né? Mas a RBR ela dá um jeito de conseguir investir nesses ativos sem quebrar o regulamento, né? Sem fugir do regulamento. Então, e aí a gente tem o RBRX que aí já tem um regulamento que não precisa disso. Ele pode investir diretamente. Mas pra mim, assim, muda pouco, né? O RBRX só tem um mandato mais livre que permite ele investir diretamente no desenvolvimento. E aí que eles comentam do Shopping Eldorado, do FII Apartamentos, né? Apartamentos Globais e o TEP11. Aí desses dois aqui, esses dois aqui não são públicos, esse aqui, o TEP11 é público. E aí ele investe no Shopping Eldorado, no Plaza Sul, por exemplo, através de um fundo de shoppings, o RBR Malls,
e o FIIs, Global Apartamento, que ele investe em imóveis residenciais, a gente já comentou sobre isso. E aí, em desenvolvimento, a gente tem o JC589, que é um desenvolvimento do RBRP11, vou deixar o vídeo aqui no card para você dar uma olhadinha, e o desenvolvimento do galpão logístico do RBRL11, vou deixar o vídeo aqui no card para você dar uma olhadinha também. E aí ele investe através de fundos, né? Ele não investe diretamente em desenvolvimento porque ele não pode pelo regulamento dele, mas ele investe através de um fundo que está fazendo desenvolvimento. Então ele cria esse mecanismo para não quebrar o regulamento dele. E aí a gente tem aqui, como eu já comentei com vocês, a exposição aqui de papel e de tijolo. E aí quando a gente está falando da carteira do PL dele investido em tijolo, boa parte é corporativo, a gente tem shopping também e tem residencial sendo os principais. Corporativo porque ele tem o HGPO, porque ele tem o TEP11 e ele tem alguns outros imóveis corporativos. Residencial porque ele tem o Global Apartamentos e shopping porque ele tem o RBR Malls, que investe tanto no Plaza Sul quanto também no shopping que a gente acabou de ver, o Eldorado. Perfeito? E aí a gente também tem aqui embaixo, ele mostra justamente isso, o Shopping Eldorado e o FII Global Apartamentos com a maior exposição. A gente também tem o Plaza Sul, que está dentro dessa estrutura do RBR Malls. Então a gente está falando que o RBR Malls tem uma participação de mais de 15% e o FII Global com 10% de exposição. E aí a gente também tem o TEP11, o HGPO, investindo, e o RBR Prime Offices, investindo nessa parte de corporativo que a gente comentou. E aí a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar esses investimentos propriamente em si, né, esses investimentos aqui do Shopping Eldorado e explicar um pouquinho mais sobre os imóveis, vamos dar uma olhada na DRE dele, porque nesse mês ele teve esse resultado que a gente comentou que foi grande por conta dessa distribuição do FII Global, da questão do CRI do GE Barueri, enfim, teve uma distribuição maior, e aí ele usou boa parte dessa distribuição para fazer uma reservinha robusta já, e aí optou por distribuir um patamar de dividendo estável, né? Que foi o contrário do mês passado. No mês passado ele teve um resultado bem fraco e aí ele precisou usar uma boa parte da reserva para distribuir esse resultado, que ele distribuiu. Foi um resultado grande, né, no mês passado, no mês ali de dezembro, e então ele usou uma boa parte da reserva, até porque boa parte dessa reserva aqui teria que ser usada no segundo semestre de 24. E aí eles deixaram tudo, foram acumulando para dezembro, aproveitou que dezembro ia ter um resultado fraco e já que teria que usar essa reserva aqui de distribuição de lucros em algum momento, eles pegaram no mês mais fraco e acabaram distribuindo um baita resultado em dezembro por conta do ganho de capital que teve ali em novembro, né, precisaria ser distribuído ou em novembro ou em dezembro, eles distribuíram um pouco aqui e um pouco aqui. Então é interessante comentar sobre isso, né? Um pouco em novembro, um pouco em dezembro. Então nesse mês ele voltou a construir a reserva dele, que hoje está mais ou menos 1%, né, de reserva, então ele tem um mês de reserva ainda que dá para ele usar tranquilamente. E aí a gente tem o duplo desconto aqui do fundo, gigantesco, 60%, é um dos fundos mais descontados que eu vejo por aí. E aí a gente sim agora fala sobre os imóveis dele. Então a gente já vai começar pelo Shopping Eldorado. Vamos começar aqui pelos ativos fora do mercado. E aí o que é interessante? Ele investe no Fundo Global Apartamentos, que é um fundo que é focado no mercado residencial de alta renda, né, em regiões Prime de São Paulo, Premium de São Paulo. E aí qual que é o objetivo? O objetivo é fazer um modelo de locação short stay, ou seja, o locatário fica por um período pequeno. Pode ser tanto um contrato na pessoa física direto, que a pessoa fica de 3 meses a mais ou menos 2 anos no máximo, seja por Airbnb. Então o fundo pode muito bem fazer Airbnb aqui. Então é bem interessante porque é um imóvel que já tá todo pronto, né, para uso. Então você só chega e começa a usar, já tá mobiliado. E aí permite com que, quando a gente tá falando quando a gente tá falando de Airbnb, por exemplo, ou de períodos pequenos, a gente tá falando de um rendimento muito grande, né? Porque o aumento, como é volátil, então você tá falando que, você vai ficar com um inquilino por pouco tempo, você cobra mais dele, e aí você acaba tendo uma maximização de renda, né, de resultado, e aí ele comenta sobre isso. Então é bem interessante que eles fazem esse período mais curto aqui nesses imóveis. E aí são imóveis que, claro, são 3 ativos, são 3 imóveis ali, são três ativos que ele investe nas regiões premium de São Paulo, então não são imóveis mal localizados, e aí o fundo tem um investimento relevante, né, a maior exposição dele, se não for nos shoppings, é aqui, né, essa é a segunda maior exposição deles. E aí ele comenta que uma coisa muito interessante, porque além de você conseguir ter uma maximização de resultado, você também tem, como você está investindo em imóveis residenciais ainda mais bem localizados, são imóveis que têm uma valorização alta. E aí é justamente o que eles comentam, porque eles tiveram uma valorização muito boa no ano ali de 23, e aí teve uma valorização de mais ou menos 24%, que é bem relevante, e aí agora eles estão trabalhando para fazer a venda dessas unidades com lucro, né, para poder vender com lucro. Então até por isso que a gente está tendo aí um aumento do dividendo, o que é bem interessante. E aí ele comenta justamente aqui quais são os imóveis, né? A gente tem o Num Vila Nova, que fica ali em Vila Nova Conceição. A gente tem o New York
Berrini, que fica ali no Brooklyn, e a gente tem o Parque Jockey, que fica ali no Butantã. E aí a gente tem 55, 71 e 68 unidades, então tem bastantes unidades, né? Então é naquele formato, esses apartamentos aqui, essas unidades, são naquele formatinho de estúdio, né? Então são imóveis são imóveis menores, não são imóveis com alta metragem, né? 200, 300 metros quadrados, são imóveis um pouquinho menores, e ele tem várias unidades que acabam dando um valor total de investimento aí de mais de 100 milhões de reais, o que é bem interessante, 110 milhões de reais, se eu não me engano. E aí a gente também tem a valorização. Então, como ele investe em imóveis residenciais que tem uma alta valorização em boas localizações, a gente tá falando que esses imóveis aqui têm boas valorizações, e eles mesmos comentam que hoje eles acreditam que eles consigam vender esses imóveis acima do valor que é o valor patrimonial da última avaliação que eles fizeram. Ou seja, a gente tá falando que ele poderia ter no NUM Vila Nova 42% de retorno, no Berrini 53% e no Jockey 40% de retorno, e o que daria um lucro para o fundo, para o Global Apartamentos, de 31 milhões. E aí, se esse lucro vai para o RBRF, a gente está falando aí de 3% de dividendos que podem ser distribuídos. Então, se ele fizer essa venda de todos esses imóveis durante 3 anos, por exemplo, a gente está falando de 1% de yield a mais para o fundo, um yield a mais durante 3 anos. Então é bem interessante essas vendas aqui, porque esses ativos valorizando, né, e tendo um alto rendimento, consegue não só aumentar o FFO, Funds from Operations, do fundo, quanto também aumentar o yield que ele vai conseguir ter com a venda dos imóveis através do lucro. Então é bem interessante essa estratégia aqui de Airbnb. Aqui eu vou falar Airbnb, claro que nem sempre vai ser Airbnb, porque são muitas unidades, mas esse modelo de Airbnb, deixando de uma forma mais lúdica, claro que também pode ser Airbnb, mas bem interessante esse modelo aqui, e é a primeira vez que eu vejo ele, então bem interessante. A gente tem no VCRR, se eu não me engano, mas aí já é um fundo, não é um fundo tão relevante aqui como o RBRF, então bem interessante a estratégia dele. E aí a gente tem também o Shopping Eldorado, que ele é investido através do RBR Malls, então como o fundo não pode investir diretamente num shopping, né, num ativo de tijolo, ele tem exposição ao Shopping Eldorado através do RBR Malls, que é um fundo que eles detêm a participação. Então, a gente tá falando aí que são 110 milhões expostos, né, no Shopping Eldorado, que foi uma compra de um cap rate, né? O cap rate nada mais é do que o valor que você tem de renda anual, de resultado anual do fundo, do imóvel, dividido pelo valor que você está comprando. Então, se eles pagaram aqui 110 milhões, eles têm uma receita aqui, um resultado estimado de 7,5% desses 110 milhões aqui, e aí eles compraram 4% do imóvel do Shopping Eldorado. Inclusive, tem outro fundo que tem o Shopping Eldorado, eu não me lembro qual que é, acho que é o MOL 11, mas não tenho certeza, então se você souber, já deixa aí nos comentários. E aí eles comentam também, então, assim, é interessante essa exposição através do fundo, eles fazem uma forma de não quebrar o regulamento, e aí eles comentam também que teve a compra do Plaza Sul Shopping, né? Inclusive tem outro fundo que tem o Plaza Sul Shopping, a gente já comentou sobre ele aqui. Mas aí ele demonstra, né? O RBR Alpha e o RBR Malls, eles compraram uma participação no Eldo 11B, que tem 50% do Shopping Eldorado, e aí eles compraram essas exposições aqui nesse fundo que investe no Shopping Eldorado. Então, eles têm uma exposição aí no todo consolidado, 4% no Shopping Eldorado, né? E aí a gente tem também o Plaza Sul, e aí o Plaza Sul foi adquirido mais ou menos em 2023, um ano e meio atrás, a aquisição de 10% do Plaza Sul. Inclusive, quem comprou o Plaza Sul atualmente foi o BBG11. Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você dar uma assistida também. Agora sim, a gente tá falando de um cap rate bem melhor, um cap rate de quase 1,1% a mais, então bem interessante. E aí eles comentam, por que o fundo ele investe em outros fundos, né, para poder comprar, por exemplo, esses ativos de tijolo, como por exemplo os shoppings. Primeiro, porque ele não quebra o regulamento dele. Segundo, porque ele faz aquela jogadinha do Gary 11, vou deixar o vídeo aqui no card, que ele também pega uma alavancagemzinha e isso não contabiliza diretamente no balanço do RBRF, contabiliza no balanço do RBR Malls, e aí acaba que a alavancagem o RBRF não tem alavancagem, mas o RBR investe em fundos, como por exemplo o RBR Malls e o Global Apartamentos, que aí sim tem alavancagem. Então, o RBR no balanço dele, né, o F, no balanço dele não tem alavancagem, só que ele investe em fundos que estão alavancados, então dá no mesmo que tem alavancagem, só que aí no balanço do RBRF não aparece a alavancagem. Então, essa jogadinha do Gary 11 também, vou deixar o vídeo aqui no card pra você dar uma analisada. No caso do RBRF não é prejudicial, lá no Gary 11, aí sim, a gente tá falando que eu pessoalmente não curti muito o que eles fizeram por lá. Mas aí eles comentam, né, qual que é o terceiro motivo pro fundo poder investir? Assim como a LZR, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você também, o fundo, ele, por exemplo, tem o RBR Malls, que hoje não é listado. O fundo, por exemplo, o RBR Malls, ele pode, em algum momento, querer fazer um IPO, abrir as cotas em negociação da bolsa, e aí a gente tá falando que o RBRF, por exemplo, com a venda das cotas dele,
dele, já que o RBRF vai vender as cotas dele no IPO para novos investidores que quiserem entrar, vai poder ter um lucro com isso, então é uma coisa interessante também. E essa compra do Plaza Sul foi a primeira compra que ela foi direta pelo RBRF, né? Foi o RBRF investindo no RBR Malls e aí comprou o Plaza Sul. Então não teve que investir em outro fundo que tenha exposição, não. Ele já investiu direto, é 100% dele aqui. Esses 10% são 100% dele, né? Então interessante comentar sobre isso de toda forma. Sobre a RBRF é isso, inclusive voltando de uma gripe aqui, por isso que a gente ficou sem vídeo. Me diz aí se você ficou com saudade, mas se você gostou dessa análise, falando de Airbnb, falando de fundo de fundos, falando de shoppings, então com muitas referências, né? Todos os vídeos estão aqui no card, vai lá assistir. Se você gostou, já deixa o teu like aí. E se você tiver qualquer dúvida, você quiser que eu analise algum fundo, você quiser falar qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo vocês. Fechou? Então vai assistir os vídeos, curte o vídeo, já compartilha esse vídeo já com seus amigos aí, grupo de colegas, enfim. É isso, é nóis e